Muito bem, já está começando na Rádio Novo Tempo. Bate-papo Novo Tempo. Mais uma vez, muito obrigado a você que está com a gente, conectado aí na Novo Tempo, a Voz da Esperança. Toda quarta-feira tem Haroldo Mello aqui no nosso programa, no nosso Bate-papo Novo Tempo, e ele já está aqui a postos, né, Haroldo? Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Didi? É um prazer muito grande falar com você, falar com esses amigos da Rádio Novo Tempo, saber que em breve a FM estará nas ondas desta cidade. Isso é uma notícia muito maravilhosa. É verdade, e já tem que anotar aí. Muita gente me pergunta qual é a frequência. Vai ser 106,3, tá? 106,3, já vai até memorizando aí no seu rádio para não esquecer. Exatamente. Até que não mudou muito, né? De 108 para 106 foi só um passinho, né? É verdade, é verdade. Mas, meu amigo, é o seguinte, hoje vamos falar sobre famílias monoparentais, que são aqueles casos, né, de mães e pais solteiros, né? E hoje nós temos vivido muito isso. Eu não sei se na tua época era. Eu acho que não, né, Haroldo? Nem na minha época, né? Isso não era muito comum, mas hoje tá muito comum, né? Mães solteiras e até casos de pais que cuidam dos filhos, não é? É verdade. Não, não era comum, não, até porque não havia tanta incidência disso aí, né? Agora, é interessante que naquela época, esse conselho bíblico de Filipenses 2:3, nada façais por contenda, por vanglória, mas com humildade, cada um considerando o outro e tal. Isso pesava muito na concepção da geração de 20, 30, 40, 50, né? Porque de 60, com o advento dos Beatles, da Jovem Guarda, a coisa começou a mudar, né? Então, o bem-estar da sociedade, a felicidade da família, é, aquela educação básica começou a ser contestada e os filhos, nos primeiros anos de vida, começaram, de repente, a ver um cenário diferente. Aí esqueceram que em toda a família em que Cristo habita, tem ternura, tem amor, tem simpatia um pelos outros, né? Não é aquela coisa para inglês ver, mas são coisas é, fundamentadas para o exercício da, da convivência da família. E, de repente, isso começou a ser esquecido. E aí nós mergulhamos nesse quadro. O que era um fenômeno raro em algumas décadas, hoje, se nós agruparmos as famílias com um único progenitor em algumas comunidades, o número é maior do que as famílias tradicionais. É verdade. Deixa eu aproveitar esse teu gancho aí. A gente está fazendo uma pergunta aqui para o ouvinte e a gente gostaria que você respondesse com toda a sinceridade. Você tem algum parente cuja família é chefiada por mulheres? Ou, quem sabe, por homens apenas, né? Mães solteiras, pais solteiros, enfim. Na sua família tem? Eu, na minha família, tenho. Não sei se Haroldo tem. Tem, Haroldo? Tem, Tem também, né? tem também. Tá cada vez mais comum. E você em casa aí? Tem na sua família um caso assim? Você conhece, de repente? Tem aqui a minha irmã, ela é solteira, cuida dos filhos, cuidou, criou os filhos sozinha e tal, com muita garra. E a gente vai também hoje no programa, né, Haroldo, entender quais os problemas que isso traz, né? Que tem, claro, um É, lado positivo, né, da mãe que assume tudo, mas também ela sofre mais, os filhos também sofrem, né? exatamente. Olha só, tem uma estatística do IBGE em 2018 Hum. que o Brasil tem 11 milhões de mulheres responsáveis por filhos até 14 anos. Agora, em 2020, né, isso levantado em 27 de março de 2020, nós temos aí 5% do total de arranjos domiciliares no país que fazem parte dessa estatística. Então, é um número muito grande.
Uhum. de mães e pais solteiros, né? Em 15 anos, o número de família com essa característica cresceu 105% entre 2001 e 2015, sendo que em 2015, 28,9 milhões de famílias eram nessa característica monoparentais. É muita gente, né? Engraçado, você falou em pouco tempo, né? Em poucos anos a gente já vê subir bastante o número, né? Exato. E Parece. isso deve ter alguma coisa a ver com talvez a mídia, a questão do trabalho, a mulher muitas vezes independente ou começando um relacionamento sem compromisso, muito sexo muitas vezes, né? E com pessoas que não têm responsabilidade nem interesse em formar uma família, e acaba a mãe ficando solteira. Muitos adolescentes também se envolvendo precocemente com sexo e tendo filhos, muita Exatamente. coisa, né? Nós temos aí, pelo que você está falando, nós já estamos entrando naquelas causas, né, Sim. que, que fomentam a família monoparental, tipo assim, divórcio. Os filhos ficam na responsabilidade de um dos cônjuges, Uhum. né? Sim. Abandono. Uhum. Um dos cônjuges abandona o lar, ou ambos abandonam o lar. Algumas vezes, os filhos ficam com avós, tias ou parentes próximos e sofrem situações desagradáveis ou simplesmente são abandonados à sua própria sorte. Uhum. Olha que situação Triste. complicada para a vida de recém-nascido, de criança, de adolescente, quando se configura esse quadro, né? Isso é muito terrível. Há também o caso de morte, às vezes prematura, né? Que ocasiona viuvez e orfandade. E esse evento da morte na pandemia provocou muita orfandade em nosso país, né? Porque são mortes, às vezes, precoces. E aí, como é que ficam essas crianças? Também nós tivemos o aumento da violência familiar na pandemia, e muitas vezes o agressor tem de ficar separado da família. Ou é a mulher que tem que sair, ou é o homem que tem que sair, e aí aquelas crianças ficam num quadro terrível, né? Há um outro causa também, que é a questão de adoção. Muito pai e mãe solteiro que antes não podiam adotar, agora já podem adotar, né? E aí também ocorre esse fato. Aí você falou no início sobre a maternidade, tem uma coisa que a gente precisa falar, que é a inseminação artificial, que as pessoas fazem e não querem ter compromisso com quem, né, vai estar com ela para criar esse filho. E também tem as produções independentes, que aí é o Uhum. caso das adolescentes, Sim. Que é daquelas maior, né? pessoas que não querem compromisso com nada, né? Haroldo, uma ouvinte aqui respondeu para a gente a pergunta, a Natália da Cidade Nova, ela diz aqui que na família dela tem gente sim, né? Nesse caso aí, que a mãe, ou seja, a mulher é a chefe do lar, enfim. Mas ela diz o seguinte, diz ela, ó, o homem antes tinha palavra, atualmente é muito raro o homem ter palavra. Essa é uma concepção que a sociedade começou a construir depois do fenômeno da, de 1970, né? Do amor livre, onde ninguém tinha que estar assumindo compromisso com nada. Os jovens saíam de casa, ficavam semanas, meses, ano, longe da família, vivendo naquelas comunidades. E aí essa geração amadureceu, se tornou adulto. E aí, como eles traziam essa concepção de vida, eles queriam continuar, né? Queriam ter alguém, mas não queriam ter compromisso.
E isso veio se estendendo até chegar à geração de hoje. Então, devido a isso, o que acontece? Nem mulher nem homem, muitas vezes, querem ter esse compromisso e nem firmar suas palavras, né? E aí a coisa fica complicada. Haroldo, vamos pegar então agora a questão dos desafios que são gigantescos aí quando isso acontece, né? A mãe, ela é sozinha, cuida dos filhos sozinha, não teve um marido, não casou, ou engravidou quando adolescente, ou depois fez lá, teve algo independente, como você falou, uma produção independente, ou por inseminação artificial, seja qual for. Quais são os desafios gigantes? Tanto para pai. Rapaz, o primeiro é que precisam trabalhar. Por dois, né? Os dois, cada um no seu canto, precisam trabalhar. Porque quem vai sustentar e prover, né, o necessário à família? O segundo tempo é que aí o tempo deles fica muito curto para atender a necessidade dos filhos. Eles só vão ter um tempinho, principalmente se a mãe ou o pai estudam, que é o que acontece, para melhorar o seu quadro acadêmico, para ter uma renda melhor. Tarefa doméstica se torna difícil, porque aí você está aí 8 horas fora de casa e mais 4 horas quando vai estudar ou para a faculdade, ou tem um terceiro serviço. Aí a coisa fica complicada. As receitas financeiras são reduzidas e isso compromete a manutenção desta nova família. Isso é um desafio muito grande. Também as pessoas padecem de solidão e tristeza porque não tem mais aquele apoio emocional que tinha do cônjuge. E aí entra um quadro nessa história que se chama estresse monoparental altíssimo, porque com quem a pessoa vai contar para se apoiar? Muitos se sentem completamente à deriva na vida. E até a cabeça se organizar, passa por todo esse processo de desafio. Eu até veria aqui nessa segunda opção que você colocou, nesse segundo desafio aqui, desse ponto, né? Que é o pouco tempo para atender às necessidades dos filhos, é a terceirização da educação, porque você acaba deixando para o avô, para a avó, ou quem sabe quando tem alguma condição de contratar alguma babá, esses são os responsáveis por fazer aquilo que é a sua função, né? Que é educar a criança nessas primeiras horas, nesses primeiros anos de vida, né? É verdade. É isso aí. Aí nós temos na sequência, então, a grande pergunta. E agora, né? Sou monoparental, o que eu vou fazer? O que eu tenho que construir? Então, se alguém está aí com lápis e caneta, é bom anotar, pelo menos, as coisas principais que precisam fazer. Vamos lá. Primeiro, procure apoio confiável. Não deixe que o seu emocional lhe jogue na mão de qualquer pessoa, mas procure pessoas idôneas na família, nos amigos, um psicólogo. Se tiver que contratar alguma pessoa para ajudar na demanda doméstica, né? Tem que ser uma pessoa idônea, uma creche idônea, ou empresa cuidadora de criança que seja de ilibada reputação. Então, esse apoio confiável, idôneo, é muito importante, porque isso traz segurança e estabilidade, né? O outro é organizar sistematicamente sua vida. Não é porque você é monoparental que agora tudo vai cair de paraquedas dentro da sua vida, da sua casa. Não. Tenha uma rotina, seja disciplinada ou disciplinado, porque isso vai dar segurança e estabilidade aos filhos. Imagine uma casa que ninguém sabe a hora que toma café, que almoça, que janta, que vai para a escola, que se não vai, se vai para a rua, fica o dia inteiro na rua ou não fica. Você já imaginou uma coisa dessa? Então a vida tem que estar organizada, mas não é organizada de qualquer forma, é sistematizada. Norma, regulamento, organização, né?
Outra coisa importante é manter o diálogo com seus filhos, ouvir o que eles têm a dizer, mesmo que isso implique perguntas sobre o cônjuge. Não fuja delas. Interaja com tranquilidade, responda as perguntas. Agora, não faça aquela resposta que ninguém vai conseguir entender. Olhe para a idade deles e fale na linguagem deles. Controle o seu emocional, não exagere, não seja rancoroso, porque tudo isso traz à criança um fator de instabilidade muito grande. Cada Haroldo, vez que o filho for querer conversar e tiver uhum. um cavalo de batalha, quando é que esse filho vai conversar? Ele só tem o pai ou só tem a mãe e não pode conversar, para onde ele vai? Para a rua, o lugar onde ele menos tinha que ir. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É muito comum nesses casos em que a mãe ela não tem a presença do pai da criança em casa, não sei por que se separou, se foi uma briga ou, enfim, aconteceu dela ter sido abandonada pelo esposo ou pelo namorado. É muito comum, nesses casos, a mãe começar a falar mal do pai da criança, né, para a criança. O que que você me diz a respeito disso aí? Olha, isso é tremendamente complicado. Ela vai criar um filho que mais tarde vai estar revoltado com a vida e vai se tornar uma pessoa que vai dar muito trabalho na sociedade. Então, se os pais monoparentais querem ter filhos equilibrados, de emocional, mais ou menos organizado dentro daquela condição, ele não tem que ficar falando mal do seu cônjuge. Porque, veja bem, quando o carinha começa a entender as coisas, ele começa a perguntar mais, a mamãe ou o papai fala tão mal um do outro, e como é que eles conseguiram viver tanto tempo assim? Por que que agora o outro não presta, não serve? Então isso começa a perturbar a mente da criança. Parece assim que eles começam a criar aquela visão que quando a coisa dá errada é porque o outro não presta. Então, muito cuidado com isso, Uhum. porque aí ele transporta isso para a pessoa que ele vai contrair matrimônio, para os amigos, para os colegas de trabalho, para as pessoas da igreja onde ele frequenta. Porque aí, se não dá certo, é porque não presta. Ah, fulano não presta. Já ouviu falar isso? Uhum. Fulano não presta. Muitas vezes vem dessa concepção dos pais estarem massacrando o cônjuge para o filho. Haroldo, a gente só tem 2 minutos, na verdade, para encerrar. Eu vou oferecer esse material para quem quiser, né, o resumo de tudo. Eu queria que você fechasse muito bem o nosso bate-papo de hoje, tratando da questão financeira, porque como a mãe está sozinha e às vezes não tem ajuda do pai da criança, ela precisa se organizar. Que dicas você daria rapidamente agora? É que ela tem que fazer um orçamento Uhum. ou uma lista de compromisso. Também tem que ver qual é a receita da família. E uma coisa muito importante: evitar a despesa não planejada, só em caso de extrema necessidade. Porque, veja bem, ou a pessoa se organiza financeiramente para viver dentro daquela receita que ela tem, ou ela vai ampliar o problema que ela já tem. E aí os filhos vão perder a noção daquilo que deve ser organizado e trabalhado dentro de casa na esfera financeira. Eles vão achar que podem tudo quando não podem. E aí começa a frustração, briga, confusão, discussão. Então, tendo um orçamento e negociando com os filhos aquele orçamento, isso é muito importante, aí a coisa vai com mais tranquilidade dentro de casa. Sem dúvida. Esse material eu vou dar para quem pedir aqui para a gente pelo WhatsApp da Rádio 91 8010 1776. Haroldo, nosso tempo então já encerrou. Nós vamos ficar 2 semanas sem o programa, mas depois a gente volta aí
com um tema muito importante, muito sério também, que vai ser o tema do divórcio, é isso? É isso. É muito importante que as pessoas saibam o que fazer. E sabe, Didi, Sim. dentro desse assunto do divórcio, nós temos em cada faixa etária de idade o que eles pensam sobre isso, como eles reagem, como nós podemos ajudá-los. Tá certo. Olha, quem quiser entrar em contato com o Haroldo Melo para ele fazer palestras pelo Zoom ou pelo. Tem o Google Meet, tem. Qual mais que você usa aí? O Skype, né? Skype, Ele faz palestras para igrejas. Você pode marcar com os irmãos da igreja um determinado horário. É só combinar com ele aí. É só você entrar em contato com ele pelo seguinte número aqui, ó. É o WhatsApp e telefone, 91, que é o DDD, e o número 98-456-1312. Falei certo? yes. 98456-1312. Lembrando que o DDD é o 91. Haroldo, obrigado, tá? 2 semanas a gente se encontra de novo, hein? Pois é, né? A gente fica morrendo de saudade dos nossos amigos da Rádio Novo Tempo, né? Mas obrigado, Didi, obrigado aos amigos, tenham um bom dia. E, desenvolva uma ambiência espiritual em casa. Não esqueça disso. Cante hino, leia a Bíblia, faça tudo o que você puder fazer para estar com a sua família na igreja. Isso é muito importante. Sem dúvida. Obrigado, Haroldo. Até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Um grande abraço. Deus te abençoe aí na luta que você vai ter nessas 2 semanas. Obrigado. Esse foi o Haroldo Melo.